Amém. Quem aqui é movido por compaixão? Vou fazer um convite hoje para você ter a maior das compaixões da sua história. Quem quer? Fica com medo não. Não precisa ficar com medo não. É bênção. É bênção. Amém? Mas quem aqui gosta de ter nascido no Brasil? Alguém já pensou um dia, puxa, eu queria ter nascido em outro lugar, país? Não. Vi umas carinhas assim de, mas que delícia, que bom. Porque a palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai se não for da vontade de Deus. Então eu creio que termos nascido aqui é vontade do Senhor. Se um dia Ele falar para você se mudar, glória a Deus, leva a nós. Se for de primeira classe então, melhor ainda. Mas uma vez, eu li um negócio, acho que tem uns 8 anos atrás, 6 anos atrás, não sei, uma reportagem inglesa, que eles estavam tentando descobrir assim, qual seria a nação que teria potencial para ser a nação das nações. E, pasmem, não estava Hong Kong, Nova York, que mais? Qualquer coisa, Dubai, sei lá. Mas a nossa terra Brasil estava ali mencionada, porque é um país gigantesco, tem dimensões continentais, tem estação do ano para ter alimento em abundância e variedade em abundância, 365 dias por ano, inclusive nos anos bissexto. É um país que não sofria de grandes devastações, não tinha potencial para ter, de vez em quando, aqueles terremotos que acaba tudo, aquelas chuvas, tem umas aí, né, meio forte, mas aquelas que, sabe, aquelas tempestades, aquelas coisas assim. Em congressos que nós já fomos, várias vezes vimos profetas de outras nações vir para cá e falar, Brasil, pay attention, Brasil. Brasil, preste atenção, Brasil. The Lord, the great Lord of all the world is looking at you, Brasil. Calma, vou traduzir. Tradução simultânea. O Senhor, Rei dos céus, Todo-Poderoso, está olhando para você, Brasil. O Brasil isso, o Brasil aquilo. E eu falei no começo, aqui, que eu ia te fazer um convite, para ter talvez a maior das compaixões que você tivesse tido até hoje. Porque se ela não acontecesse, sim, se ela não acontecer, tudo o que acontecer para frente é do peito para fora. E do peito para fora a palavra diz que Deus olha diferente. Então o meu chamado hoje é para você sentadinho aí. Imagina você sentadinho aí. Dá uma olhadinha no retrovisor. Amém? Dá uma olhadinha no retrovisor. E se eu fosse dar um nome para essa palavra, eu diria que o nome seria olhando para trás e enxergando para frente. É igual coisa de mãe, né? Igual coisa de mãe. Esses dias a Érica falou assim, ainda bem que mãe tem aquela visão 360, né? Que só Deus que deu. Mesmo a gente só precisa de uma informação para captar todo o resto. A Estela perdeu a tarraxinha do brinco. Aí a Érica falou assim, isso não é de Deus, né, gente? Não é de Deus. Falou assim, deu uma procurada lá, não achou no berço dela, falou, já sei, está debaixo do berço. E aí foi lá, estava debaixo do berço. Mas, mulheres, não precisa ficar tudo assim, não, viu? Isso daí, assim, foi sorte de mãe principiante, entendeu? 2 anos, né? Não foi, não. Mas está conectada com a realidade, com a situação. Mas eu quero te chamar para algo que Deus é apaixonado em fazer. E Deus dá alguns mandamentos. E ele fala assim, né? Qual é o primeiro mandamento? Quem lembra? Amar a Deus
sobre todas as coisas, ok? E o outro? Amar ao próximo? Ok. Quando a gente olha para esse versículo, primeira coisa que vem no nosso coração é a nossa atitude para com o, não é? Mas ela depende do final do versículo. Qual que é o final do versículo? Ok. Aquele que peca não ama a si mesmo. Aquele que não se atenta à voz do Senhor não ama a si mesmo. Aquele que recebe uma palavra, uma orientação do seu discipulador, recebe uma direção e não faz, ele está agindo como quem não ama a si mesmo. E o chamado hoje, eu falei, foi falado aqui de missões, e a gente pega e coloca o nosso sentimento nas pessoas, importantíssimo, mas eu quero chamar hoje e quero avisar, esse é um culto devocional, amém? Esse é um culto devocional. A gente vai para um momento intimista aqui agora, um momento onde você vai pegar o seu retrovisor e olhar um pouquinho para trás, e isso vai te dar perspectivas para amanhã de manhã, amém? Não vou falar para o futuro, porque senão fica uma coisa muito longe, né? Amanhã de manhã, amém? Então vamos orar e entregar esse tempo ao Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, por estarmos aqui. E eu peço, Deus, que o Senhor, na sua infinita graça, no seu infinito poder, na sua infinita misericórdia, no seu infinito desejo de se relacionar, no mais íntimo de cada um, que isso aconteça aqui hoje, Senhor. E que quebre, que seja desfeito qualquer tipo de grilhão, qualquer tipo, Senhor, de impedimento, qualquer tipo de construção, Senhor, de sofisma, qualquer tipo de costume, qualquer tipo de tradição, Senhor, que foi, Senhor, impresso na alma, que foi impresso, Senhor, no coração. E eu te peço hoje, Pai, como foi ministrado hoje aqui no louvor, o Senhor venceu a morte, e isso nos habilitou a nos encontrarmos com o Senhor, e encontrarmos mais até do que isso, encontrarmos a nossa vida verdadeira, porque o Senhor disse que o Senhor veio aqui para isso, para trazer a vida que é o Senhor mesmo, e a vida em abundância. Então eu te peço, ministra cada coração aqui, que seja realmente, Senhor, um culto devocional, um culto, Senhor, onde olhamos para dentro, e com isso, tudo que está fora, terá uma nova perspectiva, terá uma nova visão, e que isso aconteça, Senhor, não apenas segundo a minha vontade, a nossa vontade, mas segundo o seu poder e a sua autoridade, para a honra e glória de Jesus, amém. Amém? Então, tem um homem na palavra, que ele é sempre um grande exemplo, queridos. Ele talvez seja, aquilo que aqueles que encontram Jesus podem passar a ser. Porque é muito fácil a gente falar assim, Pedro, poxa, o cara estava lá com Jesus, não estava? Ele conheceu Jesus. Quem mais? João, poxa, João era íntimo dele, estava lá na ceia, arrumou a ceia, colocou o ouvido no coração de Jesus. Talvez é muito fácil, a gente fala assim, isso daí era para ele, porque ele estava mais próximo. Mas teve um homem na palavra que não viu Jesus, que não andou com Jesus, que não conheceu Jesus de ir lá e aí, Jesusão, firmeza? Como que você está? Passou a noite? Como que foi ontem? Não andou com Jesus, não conheceu Jesus. Mas, rapaz, esse cara foi tão íntimo de Jesus, que quando o inferno falou dele, o inferno falou assim, chegou e falou assim, olha, eu sei quem é Jesus, e nós bem sabemos quem é esse.
O inferno falou assim, não, Jesus eu sei quem é. E esse daí, vixe, nós bem sabemos quem é. Vocês sabem de quem que eu estou falando? Quem sabe? Paulo. Paulo, não, como eu falei, não conheceu Jesus, não andou com Jesus, e ele foi convertido por Jesus, amém? Assim como eu, você. E ele foi tão íntimo dele, tão íntimo. Agora, Paulo, por muito tempo, ele tinha uma forte motivação. Uma forte motivação. Eu não sei como você é. Eu não sei como você pensa em estar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 3 anos, se isso te preocupa ou não te preocupa, se tanto faz ou tanto fez, se você é aquela pessoa que olha para o futuro e fala assim, puxa, por causa disso hoje, daqui tanto tempo pode ser assim. Mas Paulo, ele era extremamente zeloso, ele era extremamente agarrado, mas ele tinha um problema seríssimo, só que aí chegou um dia que ele chegou, entendeu? E ele escreveu isso, e eu quero que você abra comigo, lá em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao 6. Achou aí? Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Diz assim: então ele, no devocional dele ali, hein, falando dele mesmo. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio de seus profetas, e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram na Moca, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Amém? Aqui, eu não sei, eu não vou adiantar algo, quase que eu adianto, mas é algo que eu vou falar lá no final. Mas é o seguinte, Paulo sofreu muito para descobrir, para chegar até aqui e descobrir a sua identidade. Então lembra, pegue aí seu espelho retrovisor, isso vai fazer toda a diferença. Paulo sofreu para descobrir a identidade dele, mas quando isso aconteceu, parece que a represa abriu as comportas e algo começou a acontecer. Só que começou a acontecer de uma maneira diferente, começou a acontecer de uma maneira natural, de uma maneira, como eu poderia dizer assim, orgânica, veio assim, olha, de dentro, e ele passou a fazer as coisas, não mais, olha só isso gente, não mais só por causa de Jesus, amém? Vocês concordam? Jesus começou a ser, olha só a heresia do pastor Flávio, é bom, né, que a gente fala heresia, o pessoal já começa a acordar, né, fala, ixi, vai vir polêmica aí, né? Mas ele passou a fazer, Jesus chegou até a ser secundário, se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo, ele entendeu quem ele era, tanto é que Jesus até falou para ele, né, minha graça te basta, e aí Paulo falou, basta, ok,
basta. E andou nisso daí. Mas olha, muitas vezes, na nossa identidade, a gente fica pensando mais em termos de destino, em termos de lá na frente. E eu quero te chamar hoje a falar que não é isso. Não é questão de destino, querido. É questão de origem. Amém? É questão de origem. Quando eu e você descobrirmos de verdade, quem nós somos, meu querido, vai acordar um Paulinho aí dentro, na versão sua, mas é aquela pessoa que não tem sombra de variação. Pega e fala, eu, tananana. Pode vir outro e falar, mas sua orelha é grande. Ah, mas você é isso. Ah, mas você é isso, mas você é aquilo. Chega aqui e volta, não entra. E é isso que esse é o convite de hoje. É por isso que às vezes a gente começa a falar de casa e Deus fala de alicerce. É por isso que a gente começa a falar de comida, bebida, o que haverei de comer, o que haverei de beber, e Jesus fala, para. O que importa é quem você é, quanto você vale. Não é as coisas que vai acontecer fora, espera um pouquinho, começa do começo, você vale. Jesus falou assim, nessa conversa. Ele pegou e falou, olha, se vocês estão olhando para a coisa errada, entendam, você vale. E tem um negócio que é muito usado, eu tenho certeza que a maioria daqui conhece, mas imagina, se eu pegar uma nota aqui de R$2, tirar uma nota aqui de R$2 e mostrar para vocês, sabe aquelas que saiu do banco? Bonitona assim, né? Novinha. Eu mostrar para vocês quanto que ela vale. Quanto que ela vale? R$2. Tá, vamos supor que amanhã à tarde você achou uma nota de R$2 no chão. Suja, amassada, tudo detonada, mas inteira ali ainda. Quanto que vale a de ontem? E a de amanhã? R$2. Isso é saber o valor. Entender, não importa, ela vale aquilo. Quantas vezes você já olhou para você mesmo e soube o quanto você vale, independente da roupinha que você está? Independente se está com o cabelo certinho na chapinha ou não. Se conseguiu fazer a unha esse mês para as mulheres ou não. Se o homem está lá com a conta azul ou não. Queridos, e esse é um exercício forte. Esse é um exercício forte. E é isso que Deus está chamando hoje para a gente fazer um pouquinho. Então, quando você descobre a sua identidade, presta atenção nisso, em nome de Jesus. Quando você descobre a sua identidade, toda a orfandade ministrada por Satanás cai. Amém? Todo mundo que não tem pai, fica um buraco no coração dele, para descobrir a origem dele, para descobrir o pai. Toda vez a autoestima, a capacidade de enfrentar as coisas é toda deturpada, porque o esteio, a segurança do pai faltou, os alicerces, aquela coragem, aquele respaldo faltou. Então ela se move, a pessoa se move debaixo de uma orfandade. E isso gera um monte de violências dentro da pessoa. Violências contra o próximo e violências contra si mesmo. E hoje o Senhor está nos chamando para derrubar isso. Amém? Qualquer tipo de orfandade, hoje, nisso, a palavra, eu espero que ela tenha poder para derrubar qualquer nível de orfandade aqui. Amém? Mesmo a orfandade real, que tem pessoas que são órfãs mesmo, e pessoas que se movem como órfãos. Então, quando isso acontece, ai meu Deus, que delícia. Quando isso acontece, você acha um lugar de descanso dentro de você mesmo. Um lugar de descanso. Um lugar onde a ansiedade não te pega. Um lugar onde o medo do amanhã não te pega. Um lugar onde as suas dúvidas, aquele negócio que te inquieta toda noite, ou então aquela incerteza com o futuro,
o que seja, queridos, existe um lugar dentro de nós mesmos, do lado de Jesus, onde isso não mais te pega. Amém? É como quando a gente lê a história e vê aquelas pessoas que eram caçadas, detonadas, né? Eram violentadas e elas morriam cantando louvor ao Senhor. Apesar da dor, é uma certeza tão grande, e isso ainda acontece hoje. Pessoas que são martirizadas por causa de seguir ao Senhor, mas ainda assim, elas têm uma certeza tão grande de quem elas são, de quem Jesus é na vida delas, que não sobra coisas para fazer com que ela desvie o coração dela. Então, queridos, em nome de Jesus, o Senhor tem um caminho para você. O Senhor tem uma identidade única para você. Que hoje é o dia, eu sei que você já tomou posse de uma porção dela, mas se ainda falta alguma parte, existe um princípio, existe um momento espiritual hoje aqui, para que venha essa identidade sobre você. Amém? A palavra diz assim, olha, se você souber como você pensa na sua alma, assim você é. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Tem um pessoal aí que diz assim, tudo que você fala, que não são crentes, mas faz tudo que você fala, o cosmos, o universo, diz amém. Aí eles falam assim, ok, eu nunca serei próspero. O que o cosmos diz? Amém. Eu nunca vou ter uma esposa maravilhosa, santa. O cosmos diz? Eu nunca vou ter um emprego bom. O cosmos diz? Não, eu vou ter sim. Eu vou ter, eu vou conseguir, eu vou fazer. O cosmos diz? Nós sabemos que existe muito mais do que o cosmos, né? Nós sabemos que existe um céu sobre nós, que existe um Senhor sobre nós, e que a nossa boca é uma boca profética e o nosso coração mais ainda. Eu quero que você hoje pegue todas as conversas que você tem abertas aí na sua cabeça. E com certeza tem várias. Sabe a tela do computador, quando tem um monte de tela aberta? Com certeza, tem um monte de tela aberta aí. A tela da finança, a tela de amanhã à tarde, a tela daquela briga, a tela de não sei o quê. E todas elas, você vai resolver conforme sua identidade. Conforme quem você é. Amém? Então o problema não está na tela. O problema está em, e não só o problema, a solução está em como a pessoa que vai organizar aquilo vai organizar. Amém? Então, olha só, veja Paulo antes e veja Paulo depois. Veja você mesmo antes e veja você depois. Veja Pedro antes, Pedro depois. João antes e João depois. Filipe antes, Filipe depois. O eunuco antes e o eunuco depois. E eu quero dizer, queridos, que existe um DNA espiritual que opera uma mudança dentro do seu corpo. E esse DNA, presta atenção, ele está acessível, mas muitas vezes não é acessado. Quem entender isso, ele está acessível, mas muitas vezes não é acessado. E o Senhor hoje, nesse culto devocional, nos chama para ir nesses lugares. Você precisa descobrir quem você é, para você ter a maior alegria naquilo que você faz. Amém? O Senhor disse, através do próprio Paulo, não quero, de maneira nenhuma, que vocês façam por necessidade ou por constrangimento. Não façam, mas façam por
alegria. Façam porque vocês já descobriram quem você é. Vocês conseguem entender que Jesus até toma um lugar já secundário? Ele foi, fez a tarefa dele e depois dá um passo para trás. Amém? Ele te entrega algo e depois dá um passo para trás. É ou não é verdade isso? Quem concorda? Eis que o semeador saiu a semear. Depois olhou tudo. Eis que deu talentos. Depois saiu. Então, queridos, o modo, preste atenção, o modo que o Senhor opera, praticamente na palavra toda, é assim: Ele te entrega algo e vê a sua reação. Ele te dá algo e vê o que você faz. Queridos, que hoje, que cada vez que Ele te entregou algo, te ajude a entender quem você é. Quem você é. Paulo virou talvez uma das pessoas, ele falou: eu fui o maior pecador, mas cumpri minha tarefa. Já sei que tenho o meu lugar. Isso, aquilo. Você vê que ele era uma pessoa em paz. Sofria, gente, passei frio, passei fome, passei riqueza, andei desnudo, 3 vezes tomei 39, 40 lá chibatadas, 3 naufrágios, e isso e aquilo, porém, tudo posso naquele que me fortalece. Estou suave na nave. Esse, queridos, nós falamos de missão, e missão é maravilhosa. Nós falamos de ganhar almas é maravilhoso. Mas a palavra fala do que vale ganhar o mundo, do que vale ganhar tudo, se vier a ser batizado no vinagre e ficar amargo. Isso aqui é o que mudei um pouquinho. De que vale? De que vale? Então hoje, o Senhor está nos chamando para a gente ter um pouquinho de ajustes. Então é você chegar e falar assim: eu sei quem eu sou, e eu sei por que eu faço. Por isso, eu me alegro e me mantenho alegre. Não é mais porque estou na igreja, não é mais porque venho, não é mais porque minha mãe, não é mais porque meu marido, não é mais porque meu esposo, minha esposa, não é mais porque meu filho. É a hora de olhar para dentro e falar: é porque eu. É porque eu. É de dentro, é orgânico. Amém? E, indo agora para o ajuste final da palavra, aquilo que Deus pede na palavra, olha só, interessante isso, interessante. Se a gente fosse pegar a Bíblia toda, onde que tem a vontade de Deus plenamente na palavra? Um monte de lugar, né? Num monte, mas a gente pegar assim a Bíblia e for dividir ela um pouquinho, gente, Gênesis capítulo 1 tem lá: Deus disse e isso aconteceu, Deus disse faça isso e aconteceu, Deus disse fez e tal e fez. Acabou Gênesis 1, comecinho de Gênesis 2 ainda tem um restinho disso. Acabou. Todo o resto, se você prestar atenção, todo o resto é instrumento do Senhor para te trazer de volta. Para me trazer de volta. É tudo instrumentalização dele mesmo para nos resgatar. Então eu falei da gente pegar o retrovisor, para a gente ir para a nossa origem. Eu quero agora que você comece a se imaginar. E eu creio que você já se imaginou dessa maneira. Se não, hoje é o momento, querido. E precisa ter assim, um pouquinho de ardência no coração, e um pouquinho de maturidade, um pouquinho mais de visão ampla das coisas para conseguir fazer esse exercício. Em Romanos 1 diz assim: Romanos 1, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo,
a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Amém? Vamos lá, agora, não precisa falar, mas um exercício. Um exercício. Shalom, profeta. Um exercício. Pegue aí, em uma frase, se você fosse se apresentar, qual seria essa frase? Qual frase que você usaria? Pegar aí a sua história e você for falar para alguém, mas não precisa ser para alguém, é para você mesmo. Uma frase. E você construir who you are, quem você é. A sua verdadeira identidade. Porque disso, querido, depende as suas ações. Disso depende a direção que você vai dar para a sua vida. Disso depende os seus pensamentos que você vai colocar dentro da cabeça. Dos seus pensamentos depende as suas emoções. E a emoção é a gasolina da ação. Você pode pensar o que for, mas você age conforme sua emoção. Então, o que Deus está chamando hoje a gente aqui é para sermos, mais uma vez eu falo, devocionais. Se você puder depois, ou se você já conseguir, faça essa frase. Talvez daqui a um tempo ela mude um pouco, mas você precisa saber. Você precisa saber. Uma geração inteira que saiu de Israel, que saiu do Egito, não entendeu quem cada um era. Não entendeu. Sobrou 2, não foi? Praticamente, Josué e Caleb. Mas toda uma geração não entendeu quem eles eram. Apesar de terem visto Deus abrir o mar. 3 dias depois, eles estavam sentindo falta da cebola e do pepino do Egito. 3 dias. Gente, imagina. Abre isso aqui. A gente vê uma coluna de fogo de 200 metros de altura. Gente, nem Spielberg, no melhor da coisa dele, a gente vê isso, terrifica, a gente fica aterrorizado. 3 dias depois, começar, não, olha, mais isso. Olha como é forte, olha como é poderoso isso. Vocês lembram quem batizou Jesus? Eu já falei isso aqui uma vez. Quem batizou Jesus? João Batista, não foi? João Batista. João Batista ouviu aquela frase? Eis meu filho amado, nele tenho prazer. Ele ouviu aquela frase? Ouviu. Ele batizou Jesus. Certo? Vocês lembram, um tempo depois, quando ele estava preso, o que ele pediu para os discípulos dele ir perguntar? Pergunta lá se Jesus é mesmo Jesus. Pergunta lá se ele é mesmo o Messias, ou o que iria de vir, ou devemos esperar outro. Então, o Senhor hoje nos chama. Então, quando Deus manda você fazer algo, é para você mesmo que você está fazendo. É para você mesmo. É para seu próprio benefício. Tudo, todas as coisas. É como pegar aí Gênesis 2 para frente. Tudo que tem ali é Deus tentando te trazer para um momento específico em você mesmo. Então, perdão é para o seu benefício. Fidelidade é para o seu benefício. Dízimo é para o seu benefício. Deixar a mentira é para o seu benefício. Sair da zona de conforto, ir para o desconforto das coisas do Senhor é para o seu benefício. Amém? É instrumento dele para trazer você em uma identidade que, se eu e você descobríssemos, não teria mais para ninguém. Não teria mais para ninguém. Então, quando Deus te pede algo, Ele está matando o seu egoísmo para aflorar a sua generosidade. Eu quero que cada um aqui comece
a se colocar daqui para frente em algumas situações de cada vez mais poder ofertar, e não só oferta aqui, tá? Mas poder ofertar coisas que você se coloque em desconforto. Amém? Oferte passar um dia inteiro só profetizando sobre você. Oferte você conseguir orar 30% mais do que você ora. Oferte que você vai conseguir ler um capítulo da Bíblia por dia. Oferte, talvez, que você vai pegar e bancar um missionário. O James falou aqui, se eu oferto, eu já estou fazendo missões. Amém? Se coloque em situações assim, para você começar a exercitar algumas coisas. Porque quando Ele te pede algo, Deus está reprogramando algo em você. Amém? Preste atenção, reprogramando algo. Reprogramando a sua generosidade. Quando isso acontece, Deus quer, queridos, fazer algo. Deus está te dando um sinal, olha só isso, de como você seria se o pecado não tivesse entrado no mundo. E esse é o desfecho, e é nisso que a gente vai orar aqui. Imagina você, preste atenção, imagina você, como você seria, como você veria a sua vida, como você viveria, como você dizimaria, como você oraria, como você se comportaria, se simplesmente você não tivesse conhecido o pecado. Ou seja, você seria a sua versão lá do Éden, a sua versão antes de entrar o pecado no mundo, a sua versão pura, a sua versão limpa. É aquela versão que quando Cristo veio na terra, Ele abriu potencial para aqueles que querem, ao longo dos anos, chegarem cada dia mais perto dessa versão. Amém? De você se mover sem o impedimento do pecado. De você conseguir orar, de você conseguir se ver, e ver o seu comportamento, a sua mente, como você agiria se não tivesse o pecado incrustado na sua alma, na sua mente, no seu espírito, e tivesse feito você cair em situações anteriores, e aquilo voltar à lembrança toda vez, e aí na hora que você vai agir, aquilo te traz a lembrança, opa, não devo fazer isso, não farei assim. Imagina sem esse freio, e o acelerador do Espírito Santo sobre você. Amém? Isso é a gente conseguir restaurar a nossa identidade. Eu creio que os que talvez a hora que chegarem nisso, Deus leva, né? Mas não fica com medo não é tipo assim, já está tão perfeito, vamos levar a perfeição para o céu, né? Mas não fica com medo não, porque isso vai trazer paz no seu coração, não se embora. Trazer paz no seu coração também, embora também vai trazer paz, né? Ainda mais se for para o céu. Mas vai trazer paz no seu coração, agora mais ainda. Vai trazer paz para os que estão ao redor de você. Vai mudar o céu que está sobre você. Vai mudar o céu de quem chega perto de você. Amém? E aí as coisas do Senhor vão começar a encontrar um solo frutífero. Amém? E aquela ministração que existe na palavra, chega, não vou mais dar pérolas aos porcos. Quem lembra disso? Ela não vai servir para mim e para você. Amém? Deus vai falar, não, eu vou entregar ali, porque ali eu sei que prospera. Porque ali ele sabe quem ele é. Ele não está mais titubeando entre duas estações. Amém? Então, é o que Deus quer, é o que Ele quer, que você seja quem você é, como se fosse quem seria, se não tivesse conhecido o pecado. Amém? Então, eu não sei, queridos, o quanto cada um aí consegue, tá? De pegar os seus exemplos de vida, de pegar tudo que você já fez, de pegar o quanto você
é em Cristo. O quanto você realmente é se imaginando sem o pecado. O quanto você arde no seu peito isso. Mas cada um tem o seu nível, cada um tem o seu desejo. Mas agora a gente vai entrar em oração. E aí cada um vai se mover de acordo com o seu desejo nessa oração. Mas buscando a sua verdadeira identidade no Senhor. Buscando saber quem é, quem você é de verdade. Seu Olavo já sabe quem ele é, né? Olha lá, só isso aí de todo culto ele dá uma palavrinha ali, ele já sabe quem ele é, né? Quem mais está precisando? Todo mundo. Amém? Então, que você, dentro dessa palavra, dentro do que o Espírito Santo te ministrou nisso, que você realmente, querido, faça o seu devocional, porque o tempo está chegando. O tempo está chegando. Lógico, nós nunca sabemos quando é o nosso tempo, mas a palavra do Senhor diz, no dia que se chama hoje, no dia que se chama hoje, o brilho no olho, o desejo de fazer diferente, se preciso for, dê um nome para isso. Eu lá em casa, né, pastora, nós demos um nome para isso. Tem alguém aqui que não vai gostar, né, porque ela não vai entender, mas você vai entender, sim. Porque é em inglês. Vai falar, o que é? Né? Mas a gente deu um nome, a gente colocou Next Level, que é o próximo nível. Por quê? Toda hora que acontece alguma coisa, olha, nós estamos no Next Level. Então, pronto, parece que o ambiente já se reorganiza. A mente já se reorganiza para entender e colocar o coração naquilo. Senão fica mais um evento. E Next Level é um livro. E aí a gente pegou e trouxe esse nome para esse momento. Por quê? Isso daí facilita. Tanto é que você tem um nome. Você não é mais um. Você tem um nome. Amém? Então você, olhando para a sua identidade, se aquele louvor tiver no jeito, já pode colocar. Você olhando aí para a sua identidade, olhando para o que você conseguiu ver dentro de você mesmo, eu te chamo a ficar em pé e vamos entregar esse tempo ao Senhor. Seja ministrado por esse louvor e aí a gente vai orar.